Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho de hoje, fazendo primeiramente, a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a todo o plano maior, rogando a todos eles que nos cubra de bênçãos, que nos cubram com sua luz, com a sua infinita misericórdia, nesse momento que nos deem a sua coragem, para que nós possamos passar por esse momento e com certeza passaremos, que assim seja. Esses dias uma pessoa falou assim, mas tu faz a prece assim, tu não fecha os olhos. Não. A maioria das pessoas ainda tem a ideia da prece ritualística, né? Você ajoelha, ou você se coloca em determinada posição, necessita de uma determinada posição para fazer a prece. Tem que estar de olho fechado, tem que estar de mãos postas, assim. A prece é uma elevação de pensamento, né? Toda vez que você eleva o pensamento, você está em oração. E a prece, principalmente, ela envolve um ato. Então, assim, se a nossa prece estiver centrada, focada apenas e simplesmente no pensamento só, né? Ela vale, mas ela ainda está dentro de um sistema de crenças primitivo, né? Então, nós podemos fazer a prece de qualquer forma. Nós podemos fazer a prece andando na rua, executando nossas tarefas, o nosso trabalho. Podemos fazer a nossa prece em qualquer hora do dia, né? Às vezes até a gente na hora, exatamente no momento que você não pode parar, que você está mais apurada, é que você faz a prece. Essas preces são as mais ouvidas, né? Porque realmente são aquelas que chegam mais alto, né? Aquelas que tem as da necessidade mesmo. Bom, o item de hoje, meus queridos, está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e ele fala do egoísmo. Então, eles dizem o seguinte, que o egoísmo, essa grande chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. Então, vejam que primeiro eles colocam assim, ó, que são palavras proféticas. É engraçado que esse capítulo todo aqui, do amar o próximo como a si mesmo, ele é quase todo em si. Se vocês lerem com bastante calma, com bastante atenção, todos os textos, vocês vão ver que todos eles trazem em si palavras proféticas. Tá? Então, talvez porque fale da lei de amor, né? Então ele é aquele que explicita mais do que qualquer outra coisa o futuro da Terra, né? O que é o futuro da Terra? O futuro da humanidade da Terra. Então, essa humanidade que é o egoísmo deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. Então eles estão dizendo aqui que o egoísmo ele retarda, ele impede o progresso moral. Então significa que para você progredir moralmente, você tem que deixar de ser egoísta. É o que a gente entende daqui, né? E é o Espiritismo que está reservado a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Bom, vejam só. O Espiritismo, ele não foi desenvolvido, digamos assim, ele não foi criado para constituir uma religião, uma igreja, tá? Isolada das outras, não. A doutrina espírita ela foi criada, ela foi codificada de forma que o seu conteúdo pudesse ser utilizado por qualquer pessoa, de qualquer igreja, de qualquer lugar. Então, assim, ó, qualquer igreja, mesmo que não seja cristã, tá? Qualquer religião, mesmo que não fosse cristã, poderia ainda assim utilizar esse conhecimento. É sempre bom que o que a gente está estudando aqui no Evangelho, tá? É a mesma lição que é estudada em qualquer humanidade, em qualquer ponto do universo que você possa imaginar. Então, se pensar assim, a humanidade de Marte, que tem uma humanidade lá, não é igual a nossa, né? Mas tem, numa outra frequência vibratória.
Qual é o teor, tá, religioso do que eles estão estudando? É o Evangelho. A humanidade de Júpiter, que já é uma humanidade bem mais evoluída, é um planeta em franca regeneração, Júpiter. O que é estudado lá, né, quando a gente fala em religiosidade, né, em espiritualidade? É o Evangelho. A diferença são os níveis de consciência em que isso é estudado. Então, o que nós estamos estudando aqui está sendo estudado em qualquer parte do universo. Então, o que acontece? Eles estão aqui preocupados, né, que o espiritismo, ou seja, o evangelho, a análise do evangelho feita pelo vai fazer a Terra subir na hierarquia dos mundos. Então ele vai dar, então ele vai impulsionar, tá? Ele vai impulsionar a humanidade. Para impulsionar a humanidade, olha só, ele não pode ficar circunscrito ao meio espírita, não é? Porque imagina, quantos espíritas tem no planeta? Não é muita gente, né? O Brasil até é onde está a maior parte da população espírita do planeta no Brasil, né? Até porque o Brasil é grande e aqui ele está se difundindo cada vez mais. Vai chegar uma hora que essa ideia, essa visão do evangelho que o espiritismo prega vai ser de domínio público? Vai. É isso que eles estão colocando, que ela vai alavancar esse progresso aí na hierarquia dos mundos. Isso, todas as pessoas têm que entender essa mensagem, todas as pessoas têm que compreender isso. Isso acontece? Acontece não na forma como a gente gostaria, como seria o ideal, mas já acontece. Por exemplo, um católico, uma pessoa católica, ela não frequenta o centro espírita, ela frequenta lá a igreja católica, beleza? Mas ela simpatiza com o espiritismo. Então, assim, ó, tem muitos simpatizantes, muitas pessoas que frequentam a casa espírita que não são espíritas da prática espírita, são simpatizantes. Porque eles vão lá e olham, né, ouvem aquilo que é dito, assim, poxa, realmente é isso mesmo, faz sentido, eu concordo com isso, né? Então, esse era o objetivo de Kardec, tá? Não era criar uma igreja só para os espíritas, não. O ideal era que todas as pessoas de todas as religiões estivessem fazendo uso da informação que está aqui. Qual é a informação? A informação é a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências. Você consegue, você para evoluir, você precisa se esforçar para ser cada dia melhor que no dia anterior. Você precisa praticar o bem, não só desejar o bem, praticar o bem. Desejar o bem é bom? É bom, tá legal. Mas agora, para o mundo de provas e expiações, isso é satisfatório. No mundo de regeneração, já não é, só isso não é suficiente. Você tem que praticar o bem também, tá? Então é isso que a doutrina espírita diz. Você tem essa interação entre o plano físico e o plano espiritual. Você tem espíritos que te instruem através do pensamento, que estão ali, né? Te colocando os pensamentos invasivos, digamos assim, né? Que você pode seguir ou não, você tem livre-arbítrio. Agora, pensa é ruim, quando o pensamento me induz a fazer uma coisa ruim, esse pensamento não me serve. Então nem interessa de quem é, se é meu, se não é, bota pra lá. Quando o pensamento é bom, o pensamento é construtivo, edificante, né? Um pensamento que está de acordo com a lei de amor e caridade, está em concordância com o que Jesus ensinou, também não importa se é meu ou não, acolhe. Né? Então, isso é o que a doutrina fala. Aí, às vezes, as pessoas pensam assim, mas como é que um evangélico vai aceitar a ideia espírita? Gente, depende como que isso chega nele. Então, se eu virar para o evangélico e disser assim, que o pensamento é negativo, pode ser de um espírito perverso, que não sei o quê. Ele não vai gostar, com certeza ele não vai gostar. Não é a prática dele, não é o que ele gosta. Agora, se você disser assim, não, quando surgir um pensamento e esse pensamento for ruim, rechaça. Ele pode contestar isso? Não pode. E continua pertencendo à verdade de cada um. Então, quando a gente vai falar da espírita, não é que a gente quer enganar o outro, pelo amor de Deus, não é isso. É que quando eu vou falar da doutrina espírita
para outra pessoa, se eu tenho conhecimento que essa pessoa tem práticas que não vão de acordo, né, com as nossas, o que a gente tem que fazer? Isso também é uma recomendação de Kardec. Nós não podemos agredir o outro, nós não podemos empurrar a nossa prática goela abaixo do outro, isso seria uma violação, isso seria um egoísmo. Eu não posso querer que o outro faça da forma como eu faço. Eu não posso querer que o outro seja como eu sou, entendeu? Eu preciso respeitar o universo que o outro é, porque cada pessoa é um universo em si. Então isso é muito importante, esse respeito, tá? A doutrina espírita prega. Então nós podemos divulgar a ideia espírita. Podemos. Então basta que eu diga para a pessoa aquilo que eu sei que é aquilo que é de consenso, tá? Aí fica todo mundo feliz, fica todo mundo bem, não dá problema nenhum, fica todo mundo em paz, né? Então não é legal a gente tá conversando com o outro e o outro tá, né, concordando com a gente? Agora, é importante saber que eu não posso querer transformar o outro num segundo eu. Ah, eu gosto do fulano porque o fulano pensa como eu. Bom, então eu não gosto do fulano, eu gosto de mim. Porque como é que eu sei que eu gosto do outro? Porque mesmo com o outro pensando de forma diferente de mim, mesmo assim a gente consegue se entender. Onde a gente vê que vai dar atrito, a gente não discute muito, entendeu? Fica naquele terreno onde há a concórdia, onde há a harmonia. E isso para nós, a gente pensa assim, isso não seria uma hipocrisia, sei lá, não, gente. Isso é um treinamento para nós. É um treinamento. Se nós pararmos para analisar, a vida terrena, ela é um intensivão, um treinamento com o outro, de como conviver com o outro de uma forma respeitosa, como aceitar o outro como ele é. Nós precisamos entender que livre-arbítrio é uma lei divina, imutável, é uma lei inviolável, entendeu? Não adianta nós querermos invadir o livre-arbítrio do outro e obrigar o outro a fazer o que a gente quer, porque Deus não vai permitir isso. Deus tem mecanismos, ele deixou mecanismos nessa lei que não vão permitir que a gente invada o livre-arbítrio do outro, entendeu? Você vai invadir enquanto o outro deixar. Agora, se o outro não queria deixar... Oi, Síria, agora que eu tô lendo aqui, gente. Ô, Maria Leopoldina, que bom que hoje conseguiu, né, assistir. Helena, bacana, gente, bacana. Oi, Jefferson. Ô, Cris, como é que estão teus cachorrinhos, amiga? Espero que estejam bem, tá? A Cris é daqueles espíritos assim. E eu sei que ela deve ter defeitos, né? Mas ela, assim, é uma pessoa que ama os animais. Ama os animais, como se fossem, assim, os bebezinhos dela. Como nós precisamos de pessoas assim. Precisamos muito de pessoas assim. Que os animais são criaturas que nos ensinam a abdicar de nós mesmos. Nós estamos falando aqui do egoísmo. Os animais, eles nos dão essa lição. Nós muitas vezes precisamos sair de dentro da nossa casa de noite para atender um animal que está no frio, que está na rua, né? O animal da gente já ele se manifesta de uma forma diferente. A gente já corre lá para ver o que houve. Então, eles fazem a gente exercitar essa renúncia, tá? Exercitar essa abnegação. Gente, isso é bacana, tá? Isso é muito bacana. E eu sei que a gente sofre, Cris. A gente sofre. Mas da mesma forma que a gente sofre, que a gente pensa assim, pá, tadinho, mas vai chegar ali na frente, a gente vai entender, tá? A gente vai entender por que essas coisas acontecem, tá? E também existe uma equipe de espíritos no plano espiritual. Ai, que dó, Cris. Mas existe uma equipe no plano espiritual que encaminha, tá, essas criaturas assim que eles desencarnam. Então, logo daqui a pouquinho eles já estão reencarnando de novo aí, já estão, né? Já estão ao nosso redor novamente, tá? Então, continuando, gente. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças e sua coragem. Crentes é que, ou seja, todo aquele que crê,
todo aquele que crê na lei de amor, todo aquele que crê que há um Deus que olha por todos nós, todas aquelas pessoas que creem no transcendental, tá? Então eles estão dizendo que é como se o egoísmo fosse um grande alvo, onde todos nós devemos mirar as nossas armas para ali. Mas veja só, se o egoísmo é uma coisa ruim, uma coisa negativa, é uma coisa que nos coloca numa condição inferior, né, moral e espiritualmente, então as armas com que nós vamos combater o egoísmo tem que ser com o oposto do egoísmo. Qual é o oposto do egoísmo? É a abnegação, né? Claro, Cris. A abnegação, né, que é o oposto do egoísmo. A renúncia, que é o oposto do egoísmo, né? A bondade, a generosidade. Então, isso é a única forma que nós temos de eliminar algo que é uma energia negativa, é substituindo por algo que é a fonte de energia positiva. Aí não dá problema nenhum, né? A gente não precisa se exaltar, porque o mal se combate com o bem. Essa que é a questão, né? Então, e aqui eles falam na coragem, né? Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Então tem um ditado que diz assim, ó, que quem vence aos outros é forte, quem vence a si mesmo é poderoso. Então, cada um deve dedicar os cuidados em combater o egoísmo em si mesmo, tá? Então, como é que a gente vai combater o egoísmo em nós? Todos nós temos o egoísmo? Temos. Todos nós ainda temos dentro de nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, todas essas, né, essas pequenas limitações, coisas que estão dentro de nós e que mesmo que a gente, sei lá, 50%, 60% do tempo a gente consiga se comportar de uma forma a controlar isso aí, mas tem aqueles 40% do tempo que a gente se perde, que a gente sai do prumo e acaba, né, metendo o pé na jaca de novo. Aí o que acontece? A gente volta atrás, a gente se analisa, a gente pensa bem, a gente... Mas nós já estamos no lucro, porque tem muita coisa que a gente já não faz mais, que a gente fazia, mas não faz mais. Então, antigamente, nas nossas existências anteriores, e alguns de nós ainda nessa existência, né, no nosso passado dessa existência, a gente não se detinha quando ia ferir o outro, quando ia magoar, quando ia prejudicar o outro. Agora não, agora a gente já pensa duas vezes. Não, peraí. Mesmo que seja uma coisa em meu benefício, mas se eu vou trazer prejuízo, esse controle já segura, entendeu? Então, isso já é algo que está se modificando dentro de nós. Isso é muito legal. A gente já passou dessa fase infantil. O espírito egoísta, o espírito egocêntrico é o espírito mais infantilizado ainda. É aquele que diz assim, não, tudo é para mim. Eu é que, né, o que importa sou eu. O mundo gira em torno do meu umbiguinho, né? Então, isso revela uma natureza de um espírito ainda muito evoluído, muito infantil. E nós agora estamos entrando numa adolescência espiritual. A adolescência espiritual, gente, assim, a gente começa a descobrir as coisas, a gente começa a ensaiar os primeiros passos para um mundo onde a justiça começa a ficar mais igual, tá? Tipo assim, o que a gente quer para nós, a gente quer para o outro. Nós vamos entrar numa fase da humanidade em que nós vamos começar a nos alegrar com o sucesso do outro. O sucesso do outro não vai mais nos incomodar. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Quer dizer que todo mundo vai se alegrar com o sucesso um do outro? Aqueles que continuarem reencarnando aqui, sim. Porque o perfil do egoísta não é o perfil exigido para a regeneração planetária. Então, olha, eu tenho visto uns vídeos aí no YouTube, assim, de pessoas que são outras, né, vertentes aí de espiritualistas. E é engraçado que essa fala da renovação planetária, ela tomou assim uma proporção muito grande. As pessoas despertaram para isso de uma forma coletiva. E assim, o que Kardec fala?
Isso está no livro no livro dos médiuns. Que como é que a gente quer saber se uma mensagem é verdadeira? Como é que se a gente pode confiar naquela mensagem? Aí eles dizem ali que quando o plano espiritual quer que uma mensagem verdadeira chegue na gente, ele faz com que ela comece a pipocar em vários locais, através de várias pessoas diferentes que não se conhecem. Então a gente começa a ouvir, só que claro, nem todas vão usar o mesmo vocabulário, os mesmos termos. Então nós temos que estar atento para isso. Pô, fulano ali está falando isso aqui, isso é renovação. Isso que eles estão falando. Então, eles estão falando que a humanidade vai começar a dar uma... Né? Se você pegar o Apocalipse, tá? Você olha, o que eles falam? Eles falam numa Jerusalém, a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Será possível que vai cair uma cidade do céu? Pá, não, gente. Isso é uma linguagem figurada. Então, significa que a humanidade, o planeta onde essa humanidade está habitando, ele vai ser uma nova Jerusalém. Nova. Qual é a característica de Jerusalém? Foi o lugar onde Jesus andou, né? Então, onde as marcas dele, as marcas físicas dele, digamos assim, né? Da presença física dele, ficaram mais fortes, mais evidentes. Então, não quer dizer que nós temos que trocar o nome da nossa cidade para Jerusalém. Não, não é isso. É que nós aqui vamos ter a sensação, nós vamos ter a percepção como se Jesus estivesse novamente andando entre nós. Porque você vai olhar para o outro e você vai ver Jesus no outro. Você vai olhar, você não vai mais olhar para a criatura e ver um inimigo, ver uma ameaça. Não, ainda vai existir o mal, ainda vai existir. Mas o mal, ele vai entrar num processo de equilíbrio. O mal não vai ser mais tão evidente, porque por enquanto a gente está vendo o mal aqui e o bem aqui, né? Então isso vai começar a entrar num processo de equilíbrio. E o bem vai começar a ter um pouco mais, sabe, a se sobressair um pouco mais. Por quê? Porque as pessoas vão começar a ter mais bom senso, as pessoas vão começar a aprender a renunciar em favor do outro, as pessoas vão começar... O que eu pensava assim, que era uma questão de educação, que é uma mera questão de respeito, para nós vai ser uma prática normal, habitual. Tá? Nós vamos, porque a gente chama assim de educação como se fosse a polidez social. Você está num ambiente e você veste uma máscara de uma pessoa educada, né? Porque você está na frente de um monte de gente na sociedade. Agora, a tendência é que isso será para nós uma prática íntima. Então nós vamos ser bons, nós vamos ser polidos, nós vamos ser respeitosos com todas, com todos, todas as formas de vida, inclusive com os animais. Então hoje nós ainda estamos assim, ó, esses dias até eu compartilhei, depois até eu fiquei pensando assim, para que mais, enfim, agora já foi. Que o cara começou tinha um vídeo no YouTube que o cara começou a chutar uma jaula para mim, era uma jaula, que tinha um cachorro brabo, e o cara começou a chutar, e embaixo a legenda do vídeo era assim, a minha torcida é pro cachorro. Porque uma hora o que aconteceu? O cachorro pegou, o cara chutou, irritou o cachorro, ele tava fazendo de propósito. O cachorro pegou o pé do cara, e eu sei que pro cara se livrar ele teve que tirar o pé do calçado, né, pra poder sair. E a gente pensa assim, ó, poxa, tá todo mundo errado, né? Tá tudo errado. Pra que uma pessoa vai chutar o lugar onde um cachorro, onde um animal está preso? Primeiro, já tá errado, o animal tá preso, né? A pessoa chutando para irritar o animal. Deixar o animal naquele estado de estresse, né? E a gente olhando, fazendo torcida. Então depois assim, a gente pensa, mas tem coisas que a gente faz, depois a gente para e pensa assim, peraí. Nós vamos errar muito, gente. Por quê? Porque a maldade do outro ainda desperta em nós coisas muito negativas. E que na hora parece que não é nada. Mas depois que a gente faz? A gente para, a gente reflete, a gente volta atrás. Puxa vida, não. A gente não pode estar, né, querendo que a violência vença, que a violência prevaleça, que a pessoa seja castigada. A lei de Deus tem mecanismos.
para isso. Nós não precisamos torcer para o outro se dar mal. Precisamos, porque a gente torcer já é uma contribuição. O pensamento é extremamente poderoso. Então, quando tu emite esse pensamento, você deixa impresso no seu perispírito uma marquinha. Fica uma marquinha ali, tá? E que em determinado momento isso vai se manifestar. Então, o ideal é que a gente vá limpando essas impurezas. Como é que a gente faz para limpar? A gente erra, né? Às vezes a gente erra por causa do impulso, né? Porque a gente é meio impulsivo mesmo assim. Eu sou terrível. Então, o que acontece? A hora que entenderem que o sucesso e o progresso do outro é benefício coletivo. É isso aí, Cris. É bem isso mesmo. Então, aí o que acontece? Como é que a gente impede, como é que a gente faz essa limpeza? A gente erra, mas quando você percebe o erro, você já tem que começar a desconstruir. Usar aquilo como uma medida educativa. Não, peraí. Eu não vou. Que a gente tem que achar certo, que o outro faz. Não é nada disso. É que nós precisamos entender que a educação das nossas atitudes, ela se inicia na educação do nosso pensamento. Então a emoção que brota, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue compreender. A emoção negativa que brota na hora que a gente vê uma covardia é uma emoção que já está em nós. Ela não foi criada naquele momento. Ela já está em nós. A gente só libera. Então isso às vezes serve como um ato catártico, serve, mas também serve para que a gente perceba o que ainda habita em nós, tá? Então assim, ó, eu não ia gostar, né, de ver um animal sendo agredido, mas também não é legal ver o outro ser mordido, né? Vai chegar uma hora que aquela energia ruim que ele usou naquilo ali, ele vai responder por ela. Não precisa da nossa torcida para isso, né? E não precisa mesmo, né? Se a gente soubesse, tivesse uma ideia de como a lei de Deus é exata, de como ela funciona de uma maneira assim implacável, tá? A gente não ia nem se preocupar. Então, aqui eles pedem que a gente cuide de combater o egoísmo em nós mesmos, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias na terra. É a negação da caridade. E, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, eles estão dizendo aqui que o orgulho é a chaga da humanidade. Que se não existisse o egoísmo, a humanidade seria feliz. Porque imagina, um lugar que está acontecendo uma guerra, né? Normalmente as guerras ocorrem por quê? Briga por causa de poder, briga por causa de dinheiro, briga por causa de domínio, porque um quer ser mais que o outro. Então o egoísmo comanda isso, o egoísmo é a força motriz disso. Então a hora acabou com o egoísmo, pronto. Um país que tem mais, né, de um recurso, divide com o país que tem menos. Ou facilita para o outro. Eu acho que nós não vamos voltar na época do escambo. Eu acho que é muito difícil, né? Ah, eu tenho melancia, você tem manga. Eu te dou minha melancia, você me dá sua manga. Não é isso. Mas facilitar, dividir tecnologias, dividir conhecimento, tá? Realmente ser o facilitador para que essas coisas boas cheguem, sejam acessíveis para todas as criaturas. E isso sim, isso nós vamos conseguir. Isso a humanidade vai chegar nesse ponto. E não vai demorar muito não. Eu arrisco dizer que não vai demorar muito não, tá? Porque eles colocam que os espíritos estão sentindo assim que já é uma mobilização. E algumas coisas que nós estamos vendo aqui como extremamente negativas nesse momento, mas elas estão ocorrendo e deveriam mesmo ocorrer para que nós descobríssemos, para que as máscaras caíssem ao redor do planeta e as verdadeiras personas fossem aparecendo e a gente vai descobrindo quem é quem. Então, isso é
tá? Isso é importante. Daqui a pouco vai chegar um momento, ontem a minha filha dizendo para mim assim, mãe, ainda bem que isso tudo aqui está acontecendo no ano redondo, 2020, porque para contar depois isso aí para os nossos filhos, netos, a história, é uma data, é um ano fácil de lembrar, porque realmente 2020 está sendo um marco e vamos aguentar firme esse ano, porque 2021 não vai ser isso aqui não, tá? A coisa vai começar a melhorar, tá? Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos do egoísmo. Ó. O que ele fez? Lavou as mãos. Eu não quero me incomodar com isso. Então veja que eles estão colocando aqui que o egoísmo não só na questão de você proteger os seus, mas aquela questão também de você... Não, eu não quero me envolver com isso. Então essa inércia... Tá? Esse ato de você não se envolver para não se incomodar. Por que eu vou me envolver com pessoas que precisam de ajuda, pessoas carentes? Por que eu vou me envolver com o sofrimento do outro? O sofrimento do outro me faz mal. Isso é egoísmo. Você não querer se aborrecer com o sofrimento do outro. E quando o próprio Evangelho, quando no texto que fala da piedade, ele diz assim, ó, qual o problema da piedade? É que ela nasce ao lado da miséria e da desgraça, né? Então, que é onde ela é acionada, digamos assim, onde ela é desperta, né? Então, a piedade, ela desperta ao lado da tragédia, mas ela é um sentimento muito puro, por excelência, tá? Ela é uma manifestação do amor, porque a piedade você sente por pessoas que você conhece ou não conhece. Então veja que a piedade, ela também é uma fração daquele amor incondicional, daquele amor universal que é o que a gente quer, né, realmente alcançar. Então, quando ele fala ali que o egoísmo de Pilatos, né, que ele disse aos judeus, o que me importa? Esse homem é justo, por que vocês querem crucificar? É justo, então... Eu sei que o cara é justo, mas vocês querem crucificar o cara, tudo bem, por mim. Né? Então, pô, o cara tinha o poder de decisão de fazer alguma coisa, né? E a gente viu que Jesus, ele segurou a onda, né? Ele podia na hora, falamos isso já outras vezes, ele podia na hora ali como governador do planeta, na frente do governador da Judéia, ele podia virar para ele e dizer assim, meu filho, você sabe por que você está falando? Mas não, ele ficou quietinho. Por quê? Porque, ó, livre-arbítrio. Não vou chegar aqui e fazer prevalecer a minha autoridade, que é uma autoridade espiritual, não é uma autoridade material, não é uma autoridade terrena, é uma hierarquia espiritual. Eu não vou usar disso, né, tipo assim, como Jesus disse assim, eu não vou dar uma carteirada nesse cara. Então deixa, porque vai chegar uma hora, todos eles vão ver, a verdade vai aparecer, a verdade tem força própria. A gente ignora isso muitas vezes. Fulano não está vendo isso. Olha, a verdade tem força própria. Ela tem uma capacidade de se auto-revelar e ela encontra um meio. A verdade é igual a água. Ela vai achar uma fresta e vai aparecer e vai brotar. Então a gente tem que confiar muito nisso, tá? Vamos confiar nisso. Deixa eu ver como é que... Eu esqueço de correr aqui o chat aqui. Isso, Ângela. Precisamos acreditar que tudo vai passar. A questão é assim, ó. Nós temos o hábito de quando uma coisa negativa, o que a gente julga que é negativa aparece na nossa frente, a gente fica assim pensando, que aquilo ali apareceu pra gente sofrer. A gente não pensa que aquilo ali apareceu pra gente aprender. Então, assim, ó, se a gente perguntar para as pessoas assim, ó, qual é o sofrimento que você está colhendo disso? Eu estou colhendo sofrimento A, B, C, D, E. Agora, se você perguntar assim, qual é o ensinamento que você está colhendo disso? E aí? Porque, olha, a gente vê que nesses momentos, como a caridade é despertada nas pessoas. A gente tem visto aí, tá, nessa época, a quantidade de pessoas benevolentes que se manifestam para ajudar os outros, que largam a sua casa, largam a sua família, que vai onde o sofrimento está acontecendo. Então, olha, teve muita maldade.
muito mais bondade do que maldade se revelando. A gente vê que o povo brasileiro, gente, é um povo talhado mesmo, né? Um povo que foi misturado ali espiritualmente, realmente, para ser um povo solidário, fraterno. Essas pessoas que olham para assim, o brasileiro, você conversa 5 minutos com ele, já virou best friend forever, né? Conversou 10 minutos, então pronto, já está batizando o filho dele. Então, são pessoas que realmente têm essa facilidade de empatia. A gente sofre com o sofrimento do outro. O que incomoda o outro também nos incomoda, mesmo que a gente não esteja passando por isso. Mas o sofrimento do outro nos alfineta. A gente não consegue ficar inerte, sabe, daquilo. A não ser que a gente não saiba. Isso, Cris. Essa frase célebre de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade. Tanto que o Espírito que orientou Allan Kardec, quando ele começou lá, que ele disse assim, eu quero saber qual é o teu nome, diz pra mim qual é o teu nome. E ele disse assim, olha, pô, cara, mania é essa que vocês têm que ter nome, né? Tem que ter um nome. O meu nome pode não representar nada pra você. Imagina, o nome de uma pessoa que vem de uma, né, de outras galáxias, né? E vinha ali, e ele disse assim, então faz assim, ó, daqui pra frente tu vai me chamar de a verdade. Por isso que é o Espírito de verdade. A falando verdade. É Jesus, gente. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque as pessoas, a gente costuma dizer que não existe espírito mau. Existe espírito ignorante, ou seja, aquele que não tem conhecimento. A gente usa a palavra ignorante aqui para pessoa violenta, né? Mas não é. O ignorante no sentido evangélico é realmente aquela pessoa que ignora, que não conhece. Então, o espírito ignorante, não tem espírito mau, tem espírito ignorante. Na hora que ele conhece, que ele entende o processo, ele já muda. Porque a verdade tem esse poder de impactar as criaturas, né? Então, a pandemia veio para trabalhar nossas virtudes. Claro, e a mais praticada tem sido a caridade. Exatamente, Síria. Então, o que nós temos colhido disso, o que nós temos visto, sabe, das pessoas, as pessoas aprender a trabalhar, inclusive, aprender a trabalhar à distância para os outros, tá? Teve gente que conseguiu fazer doação, coisas assim, bacanas, pessoas fazendo live, assim, e colhendo donativos. Conseguiram um monte de donativos para ajudar as entidades por aí. Gente, as pessoas se redescobriram, as pessoas se reinventaram e de uma maneira bacana, de uma maneira saudável. Isso é muito legal. Então, aqui no item, a mensagem de Pascal, dizia que se os homens se amassem com amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer por isso. Olha que ensinamento. Quer dizer, às vezes a gente pensa assim, o que será que vão pensar se me virem naquele lugar lá? Não, o que será que... pense o que quiser. Pense o que quiser. Você sabe o que você está fazendo lá. Você sabe qual é a sua intenção. E o plano espiritual sabe qual é a sua intenção. Os amigos espirituais que estão ali te apoiando sabem qual é a sua intenção. Então não temos que nos preocupar com isso não. Então, quando pois irei tomá-lo como modelo das vossas ações? Então, gente, aqui eles, inclusive está destacado, né? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Então, veja só. Ainda existe o mal na terra, onde falha a caridade. Falhou a caridade, o mal toma conta. O mal é um lugar onde o bem não aconteceu. Tá? Agora, veja bem. Imagine, o mal é um lugar onde o bem não aconteceu. No momento que o bem acontecer ali, o mal desaparece.
Então, onde ainda há o mal, é porque o bem não chegou lá. Agora, através de quem que esse bem vai chegar? Das próprias criaturas. Nós temos que entender o seguinte: os amigos espirituais nos orientam assim. Ah, tem uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta ou orgulhosa, sei lá, e essa pessoa tem que ser excluída do convívio dos bons. Não, não é assim. Onde os bons forem maioria, eles vão inserindo os maus. Não, é o contrário. Os bons vão modificar o mal. Os bons é que criam essa modificação. Então nós temos que ficar preocupados quando temos um local em que o mal prevalece. Vamos pensar numa casa espírita, que a gente tem que falar da nossa realidade, nós não vamos falar dos outros. Uma casa espírita onde acontecem coisas ruins. Acontece coisa ruim em casa espírita? Acontece. Acontece em todo lugar. Mas olha só, uma casa espírita onde só se tomam decisões negativas, onde reina fofoca, inveja, atos que não, menos dignos. Veja, onde isso estiver acontecendo é porque a maioria não é boa. Porque onde a maioria for boa, ela consegue neutralizar o mal. Mesmo que seja uma pessoa muito má, muito articulada, que tem um poder de convencimento muito grande, se é uma maioria boa, ela não tem força. Então o mal só ocorre onde ele é acolhido, onde ele é aceito, onde ele é adotado como prática pela maioria. Então nós temos que, para isso, não só usar da nossa caridade, mas da nossa inteligência. Nós vemos que uma pessoa tem determinado comportamento, determinada postura que não é boa, que é algo que pode ser prejudicial. O que a gente tem que fazer? Coíbe? Não é expulsar a pessoa. Não se expulsa ninguém, porque o hospital é o lugar do doente, a escola é o lugar do estudante. Então, o que está ignorando, que é ignorante porque está ignorando, ele tem que estar dentro do ambiente onde ele será ensinado, onde ele será ajudado. É assim que se faz. É isso que manda a lei de amor e caridade. Tá, fulano foi expulso de tal casa. Então, o problema é da casa. A casa não pode expulsar ninguém. Vai ver essa casa, o que está acontecendo lá. Não se expulsa ninguém. Tá? Não se expulsa ninguém de lugar nenhum. Se você tem mecanismos para ajudar, você tem que ajudar. Porque o que é se livrar da pessoa? É o que Pilatos fez lá com Jesus, lavar as mãos. Ó, esse problema eu não quero. Manda para outra freguesia. É exatamente o que Pilatos fez. É o que o Evangelho está aqui condenando. Nós não podemos repetir esse tipo de exemplo. Nós temos que repetir o exemplo de Jesus. Por mais difícil que seja. É bem complicado, né? Porque Jesus... O que aconteceu? Jesus chegou e ele nivelou por cima. Jesus colocou um exemplo num nível, sabe, tão superlativo que a gente olha e fica assim, ó, Jesus, poxa vida, né? Menos, né? Não, ele quer nivelar por cima. Gente, olha aqui, ó. É isso aqui que eu quero, ó. Vocês têm várias vidas para conseguir isso. Várias vidas. Vocês têm várias encarnações. Mas isso aqui é o que eu quero. Então, o nível de exigência de Jesus era alto. Mas quanto tempo a gente para chegar nesse nível de excelsitude espiritual que ele tem? Gente, não foi uma encarnação, não foi duas, não foi três, foram milhares. Milhares de encarnações. Um espírito arcangélico. Um espírito que participou da criação do nosso planeta. Um espírito que, quando estavam os engenheiros siderais lá criando os animais aqui, criando a nossa fauna, levava lá para ele. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo. Não. Coração do Mundo, Padre Evangelho, ou até no Caminho da Luz? Ai, não vou saber agora. Mas os espíritos, os engenheiros chegavam lá para ele, mostravam e ele dizia assim, ele dizia assim, ó, eu quero que seja tudo bonito.
Eu quero que essas criaturas estejam marcadas pela beleza. Aí levar para eles assim, ó, dá para ficar melhor. Vão melhorar. Por quê? Porque ele queria criar para a humanidade aqui um ambiente de fauna, de flora, de atmosfera, que fossem coisas assim, que a gente mesmo na nossa pequenez, nós nos sentíssemos privilegiados por estar aqui. Olha o tamanho do amor dessa criatura. Né? E nós vamos chegar um dia nesse nível. Esse nível de amor vai ser o nosso, tá? Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Mas a gente já tá dando os primeiros passos. O despertamento já aconteceu, tá? Então, ele fala aqui, né? Pascal diz que o egoísmo é a negação da caridade, que sem a caridade não haverá descanso na sociedade. Imagine. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz, uma luta de interesse na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Então eles estão dizendo que o egoísmo e o orgulho, eles andam de mãos dadas. E eles andam fazendo estrago por onde passam, seja nas famílias, seja nas corporações, nas instituições dos países, em qualquer lugar. Então, essa é a questão, é de começar a abordar vós mesmos o exemplo. Sede caridosos com todos indistintamente, esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente e deixai que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. Então, olha só, cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Por quê? Porque não vai existir um dia de um tribunal, um juízo final coletivo. Não, o juízo de cada um é feito individualmente no momento do desencarno. Desencarnou, vai ser feito seu julgamento. Quem é que vai julgar? Deus? Não, é a tua consciência. A tua consciência. Tu vai olhar para trás assim, olha só o que eu fiz. Aí a gente começa já automaticamente a reprogramar a próxima existência, porque a gente quer desfazer o mal e reconstruir o bem. Eu quero agradecer a paciência de vocês, terem me ouvido. Falei demais hoje, né? Rogo a Deus, a Jesus, a todo o plano maior, que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem, que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que a nossa mente consegue alcançar, num grande pulso magnético, que Deus leve alegria, saúde, felicidade para todas as criaturas, abençoe e ilumine todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e que nos perseguem. Beijo para vocês e até quarta que vem.